Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui, sempre puxando para o lado da investigação histórica, da sociologia, da antropologia, da filosofia e ciência política, e também é sempre respaldado pela pesquisa acadêmica ou ensaística, o ensaio também. Eu trago vários autores que fazem essa característica de escrita, né? Como naturalmente teremos hoje, quero falar da investigação jornalística, um dos estilos que eu mais gosto na literatura, do livro do Lourival Santana, Viagem ao Mundo dos Talibã. Lourival Santana, nascido em Goiânia em 1966, né? Em 1986 ele se graduou em jornalismo. Em 1989 ele cursou filosofia, mas ele não chegou a defender a sua dissertação. Ele não chegou a defender a dissertação dele de filosofia. E até o ano de 2004 a 2007, mais ou menos, ele fez uma pós-graduação na USP, né? Ele esteve em mais de 80 países já, foi correspondente jornalístico, trabalhou no Estadão, e quando ele escreve esse livro, Viagem ao Mundo dos Talibã, ele estava trabalhando no Estadão, e hoje ele é repórter internacional, correspondente internacional da CNN Brasil, do canal CNN, Lourival Santana, que quando escreveu esse livro aqui, ele tinha por volta dos seus 35 anos, mais ou menos, né? Esse é um livro de 2002, um livro que conta a sua experiência, primeiramente em Jerusalém, primeiramente em Israel. Depois ele fica ali perto da Jordânia também e tal. Depois ele vai para o Paquistão, e do Paquistão ele vai para o Afeganistão. E ele entrevista os afegãos. Ele foi um dos únicos repórteres internacionais que, no calor dos acontecimentos da guerra entre Estados Unidos e Afeganistão, contra a Al-Qaeda, que significa a base, né? Já vamos falar disso, do Osama Bin Laden e tudo mais, ele foi um dos poucos repórteres que conseguiu adentrar a esse mundo desconhecido dos Talibã. Bom, mas antes de continuar, eu gostaria de dizer que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para a venda para todo o Brasil, na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da página do Instagram deles. Vale a pena vocês conferirem. E se vocês se depararem com algum livro que vocês estão procurando, ou se surgiu um novo interesse, e vocês falarem que encontraram a página através desse canal, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, as idas ao teatro, ao museu, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais, para ficar mais rico, né? Bom, também vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu blog, que se chama Pelo Revés, pelorevés.blogspot.com. Lá vocês encontram os meus livros para baixar. Então eu deixei disponibilizado o meu livro, que é um ensaio que se trata dos movimentos nacionalistas, né? Uma história dos movimentos nacionalistas, que eu faço um aparato dos movimentos nacionalistas do século XX. O Bellum, a guerra como atividade humana, que eu analiso a guerra sob o prisma do John Keegan, né? Do autor John Keegan, e também do Karl von Clausewitz, o clássico, autor clássico que escreveu Da Guerra, né? Tem alguns livros lá também, uma trilogia de aventura, de romance histórico, das aventuras do Nos Bueno. Então vale a pena vocês darem uma conferida. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu blog, pelorevés.blogspot.com. Lá vocês encontram os meus livros para baixar, certo? Bom, vamos adentrar ao livro, então, Viagem ao Mundo dos Talibã, livro de 2002, do Lourival Santana. Ele começa no primeiro capítulo narrando quando ele ficou sabendo do ataque ao 11 de setembro, o ataque que dois aviões sequestrados pelo Talibã se colidiram com as torres do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. E aí eu lembro da minha experiência, todo mundo que viveu essa época tem como contar a sua experiência, o que estava fazendo na época que aconteceu aquilo, lembranças de quando aquilo aconteceu. Eu tinha 12 anos, eu estava numa excursão da sexta série
A gente tinha ido no museu do Ipiranga com a escola, estava com a escola no museu do Ipiranga, e eu lembro que o professor falou, nossa, os Estados Unidos, ele devia ter ouvido em algum lugar, os Estados Unidos está sendo atacado, né? E a gente não deu muita bola, a gente achou que ele estava brincando, achou que ele tava falando, que ele não estava falando sério. E aí eu estava na excursão da escola. Quando terminou a excursão da escola, eu voltei para casa, cheguei no final da tarde em casa, e quando eu cheguei em casa eu vi a televisão ligada e minha mãe estava atônita na frente da televisão e eu vi a cena dos aviões se colidindo com o World Trade Center. E aí eu fiquei impressionado com aquilo e tudo e lembrei do professor que tinha falado e ele não estava brincando, ele estava falando sério, né? Em 2002 já tinha internet. A internet era discada lá em casa, eu lembro que era uma internet discada. Eu só fui ter banda larga em 2004 e não tinha Wi-Fi. Wi-Fi é uma coisa de 2008, 2009, 2010 mais ou menos. Não tinha esse tipo de internet sem fio, né? Wireless. E aí eu fui ter internet, mais rápida anos depois. Em 2002 é o ano que o Lourival Santana faz essa pesquisa, que ele vai lá viver entre os Talibã. E o curioso é que ele já se utilizava de internet e celular. Não existia internet no celular. A internet no celular é uma coisa muito mais recente, né? E ele já se utilizava de internet e de celular na época para se fazer valer. Ele tentou fazer ligações internacionais, naquela época se tinha os telefones públicos internacionais dos hotéis que ele ficou hospedado, né? Bom, ele fala a sua experiência no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, né? E ele vai para uma cidade chamada Beit Jala. Beit Jala. Ele entrevista um palestino cristão, que tinham palestinos que eram cristãos também, né? Que disse que ficou contente de ver as bombas, que fica contente de ver bombas caindo em Tel Aviv, né? E em Jerusalém, em Israel, bombas dos muçulmanos caindo lá. Então, embora ele fosse cristão, ele também defendia ardorosamente o Estado palestino e tal. E aí ele vai contando sobre a criação do Estado de Israel. Ele fala sobre a intifada que aconteceu na Esplanada das Mesquitas no ano 2000, né? E em 2001, o Ariel Sharon se torna o primeiro-ministro de Israel, né? O Ariel Sharon, que tinha uma posição mais radical quanto aos palestinos. E eles viveram uma relativa paz nos anos 90, mais ou menos, por conta do próprio Bill Clinton, que tinha uma política diferente, e o Yasser Arafat. Tanto que quando aconteceu o ataque do 11 de setembro às Torres Gêmeas do World Trade Center, o Yasser Arafat condenou isso e ele doou sangue para as vítimas do 11 de setembro. Imagina um líder palestino doando sangue para as vítimas que precisavam de sangue do World Trade Center. Então ele foi um líder que procurava a paz, de certa forma, o Yasser Arafat. Depois da sua morte, a coisa se complicou muito, né? Quando a gente vê, por exemplo, em 2006 teve a guerra Israel-Líbano, e o conflito com a Síria e com o Líbano nos dias de hoje também, todos eles respaldados pelo Irã, porque o Líbano é um país xiita, né? E o Irã também é xiita. E eu tenho um vídeo falando sobre os muçulmanos aqui no meu canal, vou deixar na descrição o link para vocês assistirem, caso vocês queiram assistir, que eu explico a diferença dos sunitas e dos xiitas. Os xiitas, eles se consideram descendentes do profeta, do Ali e da Fátima. Eles consideram que são da linhagem do profeta. E os sunitas não seriam dessa linhagem. Mas os sunitas, eles elegeriam seus representantes por meio de votação ou por meio de indicação. Não é como os xiitas, onde os representantes seriam os supostos descendentes do profeta, né? E aí fica essa briga. A Al-Qaeda do Osama Bin Laden, boa parte deles são sunitas. O Osama Bin Laden é nascido na Arábia Saudita. Ele era saudita, né? Mas ele ficou no Afeganistão porque ele foi um freedom fighter. Freedom fighter eram os lutadores pela liberdade, que os próprios Estados Unidos treinavam esses lutadores para lutar contra a invasão soviética do Afeganistão, a invasão soviética do Afeganistão dos anos 80, da década de 80. Então ele foi um freedom fighter, já vou falar desses freedom fighters logo mais, né?
Bom, quando ele esteve em Israel, o Lourival Santana, ele disse que visitou a gruta onde Jesus esteve, né? Uma gruta onde Jesus supostamente esteve. E aí ele vai falando no livro várias citações de Israel, por exemplo. Ele conta, por exemplo, que quando ele vai visitar uma cidade próxima à Palestina, já adentrando o território palestino, ele fala que ele via os buracos de bala dos disparos nas caixas d'água das casas. Então os israelenses disparavam tiros nas caixas d'água para deixar a população palestina sem água. E ele fala que antes da criação do Estado de Israel, em 1948, aquela região da Palestina tinha abundância em água. Tinham casas que tinham até piscinas. E hoje falta água. Boa parte do abastecimento de água da região vem das colinas de Golã. As colinas de Golã passaram para a administração israelense depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Essa Guerra dos 6 Dias resultou que as colinas de Golã ficou por parte de Israel e também parte da Cisjordânia. A Cisjordânia também era um território de disputas também, né? E aí os capacetes azuis da ONU ficaram ali nas colinas de Golã, numa região como se fosse uma região sem administração e tal, mas quem se beneficia diretamente da região, do abastecimento de água principalmente, são os israelenses, né? Ele vai falando na história do Estado de Israel, do sionismo, por exemplo, no século XIX, que tinha a intenção de repatriar os judeus que estavam espalhados pelo mundo para a Terra Santa. Os judeus eram uma minoria étnica na Palestina antes da criação do Estado de Israel, e muitos deles vinham de fora lá e os chamados kibbutz. Os kibbutz eram colonos judeus que formaram várias colônias que depois vai ser transformado no Estado de Israel. Então, o sionismo foi um movimento do século XIX que perpassou o século XX, principalmente nos anos 20 e 30, que fez muitos judeus irem morar na Terra Santa, né? Mas embora você tenha os judeus ortodoxos que são contra o sionismo, existe isso também, são contra até a própria criação do Estado de Israel. E após a Segunda Guerra Mundial, então, é criado o Estado de Israel em 1948 para boa parte desses judeus terem um Estado, né? O Estado de Israel foi criado e ele foi se expandindo. Depois da Guerra dos 6 Dias, teve a Guerra do Yom Kippur e também a Intifada nos anos 2000, como eu já disse, e o Israel foi se expandindo. Vários países da região vão se mostrar contra Israel, como por exemplo o próprio Egito. O Egito do presidente Nasser, né? Ele vai encabeçar um movimento chamado movimento pan-arabismo. O pan-arabismo é um movimento nacionalista dos países árabes. E aí ele conta quando os árabes conquistaram partes do Paquistão e o próprio Afeganistão, porque os povos do Paquistão eles eram arianos, vieram do Zoroastra. O Zoroastra, que representava o líder dos arianos, conquistou aquela região, mas os árabes chegaram anos depois. E curioso nesse livro aqui é que ele vai explicando sua experiência com os talibãs, antes mesmo da experiência com os talibãs, a experiência dele em Israel e no Paquistão, e ele vai trazendo muitos dados históricos. Para quem gosta de história, é um livro muito bom para quem gosta de história, né? Eu gostei muito dos apontamentos históricos que ele faz, né? E aí ele vai contando então sobre essa briga Israel-Palestina, que depois da Intifada se voltou a ter as grandes tensões depois de um breve período de certa paz. Ele vai falar da Guerra do Golfo também, a Guerra do Golfo de 1991, do Golfo Pérsico, né? A briga do Iraque contra o Iraque, né? do Saddam Hussein, do Bush pai. Nessa época da invasão do Afeganistão era o Bush filho, né? O George Bush filho. O George Bush pai foi na época da Guerra do Golfo, em 1991,
O Iraque invadiu o Kuwait, teve a guerra entre Iraque e Kuwait, né? E os Estados Unidos começou a empreender uma guerra contra o Iraque. Anos depois em 2003, o Bush filho vai falar que vai empreender uma campanha de guerra no Oriente Médio, alegando que os iraquianos têm armas de destruição em massa. Só que essas armas de destruição em massa nunca foram encontradas, de certa forma, né? Então a guerra vai ser uma guerra contra o Afeganistão da Al-Qaeda do Osama Bin Laden e também contra o Iraque do Saddam Hussein. O maior aliado dos Estados Unidos naquela região é a Arábia Saudita. Embora o Osama Bin Laden fosse saudita, né, ele foi primeiramente treinado pelos Estados Unidos contra os soviéticos, né, e o maior aliado daquela região, então, sem sombra de dúvida, até hoje, dos Estados Unidos é a Arábia Saudita, né? Bom, depois ele vai para Islamabad, capital do Paquistão, e ele fala do Shalwar Kameez, que era um tipo de vestimenta que eles tinham, e lá eles falavam Urdu, o idioma Urdu, que é muito parecido com o Hindi. O Hindi é o idioma hindu da Índia, né? E aí a gente tem que situar o Paquistão em tudo isso, porque o Paquistão ele ganhou independência logo após a própria independência da Índia, né, do Gandhi, lá da década de 30, os anos 40, 50, tinha um outro país que pertencia à Índia, que era muçulmano. Os indianos são hindus e alguma parte deles são budistas, tem o budismo na Índia também, mas tinha a parte muçulmana que entrava em conflito com a Índia. E essa região conflituosa é a região da Caxemira. A região da Caxemira tem tensões entre Índia e Paquistão até os dias de hoje. E os paquistaneses, embora tivessem basicamente o Urdu, fosse um idioma muito parecido com o Hindi, quem fala Urdu entende Hindi, e vice-versa, eles ganharam a sua independência. Os paquistaneses, quando aconteceu a invasão dos Estados Unidos contra o Afeganistão, eles ficaram do lado o presidente paquistanês ficou do lado dos Estados Unidos. Só que, etnicamente, o povo paquistanês e boa parte dos paquistaneses se sentiam afegãos, se sentiam próximos dos afegãos, como se fosse o mesmo povo, o povo do Afeganistão e o povo do Paquistão, que seria 3 etnias, a Punjabi, Sindhi e Kashmiri, que são as 3 etnias mais próximas dos indianos. E a etnia maior do país, que é do centro-sul, é a Pashtun. A etnia Pashtun é a maior etnia do centro-sul, que é essa etnia que está basicamente a oeste, próximo da fronteira com o Afeganistão, que se sente como os afegãos. E ele vai conhecer um pessoal paquistanês que vai apoiar declaradamente os afegãos contra os Estados Unidos. E ele entrevista um professor lá, ele consegue entrevistar um pessoal da universidade, do curso de Ciências Sociais, porque ele quer saber qual é a opinião e a posição dos paquistaneses. Então, quando ele sai de Tel Aviv, de Jerusalém, de Beit Java, de todas essas cidades que ele visitou em Israel, ele consegue um visto para ir para o Paquistão. E aí ele conta como ele conseguiu esse visto. Foi difícil ele conseguir esse visto, né, para o Paquistão, né? E aí tem essa região da Caxemira, né? A CIA teria treinado então os talibãs nos anos 80, dando armas e recursos financeiros para eles empreenderem uma guerra contra a invasão da União Soviética. E ele vai falar que os afegãos eles não têm uma hierarquia muito bem definida. Os guerreiros do próprio país do Afeganistão não tem uma hierarquia muito bem definida. Eles fizeram uma revolução islâmica que proibiram as mulheres de participar da vida pública, de dirigir, de estudar. Elas têm que usar a burca, por exemplo. É parecido com a revolução islâmica que aconteceu no Irã,
Se você pega as fotos do Irã dos anos 70, tinha time de voleibol feminino, de futebol feminino, as mulheres não precisavam andar com burcas e tudo isso se mudou muito depois da revolução dos ayatolás do Irã. E aconteceu semelhante no Afeganistão, uma revolução islâmica por parte dos talibãs. Bom, os Estados Unidos conseguiu controlar a região por um tempo, mas depois quando vem o presidente Biden, né, já na administração do Obama mesmo, no final da administração do Obama e no começo da administração do Biden, os talibãs recuperaram o Afeganistão. Nessa época que ele fala aqui no livro, 90% do Afeganistão estava controlado pelos talibãs, 90% do país, e eles retomaram o país de novo, né? Expulsaram os americanos de lá. Tem aquelas famosas cenas dos americanos entrando no avião, correndo para fugir do país e tudo mais. Não só americanos, mas as pessoas do país. E eles lutavam contra a Aliança do Norte. Essa Aliança do Norte seria uma aliança do próprio país que se aliou ao Ocidente, aos Estados Unidos, né? E eu estava vendo uma reportagem, inclusive do próprio Lorival Santana na CNN, que ele estava falando que os talibãs que agora estão controlando o Afeganistão estão querendo entrar para os BRICS. Vocês sabem que os BRICS é Brasil, Rússia, Índia e China, né, e África do Sul, são os países emergentes e eles querem entrar nesse grupo. Bom, é um grupo que já tem vários ditadores, né? Já tem o Putin, ditador da Rússia, a China, que é uma ditadura também. Não faria muita diferença mais uma ditadura, mais um governo autoritário fazer parte dos BRICS, né? Isso seria uma grande contradição, né? É um grupo dos países emergentes que não dá para levar a sério. Se os talibãs entrarem para esse grupo, é um grupo que não vai ser levado a sério no Ocidente, né? Bom, o Afeganistão foi unificado em 1747 e ele vai ter uma tentativa de ser colônia da Inglaterra, né? Vai ter uma invasão britânica e turco-otomana, os turco-otomanos competindo com os britânicos pela região. Você sabe que ali, não ali, mas na Palestina tinha o Lawrence da Arábia, né? Que tem até aquele filme famoso com o Peter O'Toole, né? E aí aquela região vai ser disputada, né, pelo próprio Império Britânico e o Império Turco-Otomano. Mas eles foram unificados em 1747 e em 1919 o Afeganistão ganhou sua independência, foi independente. E em 1978 vai ter a tentativa da criação da República Democrática do Afeganistão, que é quando os soviéticos, que ele está próximo ali do Cazaquistão, daquelas províncias que eram soviéticas, né? Quando os soviéticos tentaram invadir o Afeganistão, e aí os Freedom Fighters, treinados pelos Estados Unidos, vão lutar contra a presença do Afeganistão, a presença soviética. Mas depois, todos esses lutadores Freedom Fighters vão se voltar contra o próprio Ocidente, contra o próprio Estados Unidos depois, né? Os conquistadores árabes chegaram no Afeganistão em 642. O profeta Maomé é mais ou menos do ano 611, se eu não estou enganado, né? O profeta Maomé. E aí os árabes levaram o islamismo para o Afeganistão, que era uma região zoroástrica, que era uma região de cultura pérsica, né? O Iraque era a cultura babilônica, né? Que tinha aquelas culturas mais antigas que se perderam com a introdução do islamismo pelos árabes na região, né? E aqui ele fala também que Afeganistão significa Yaguistan. A tradução é terra dos desordeiros ou livres. Terra dos desordeiros e terra dos livres. Yaguistan. Yaguistan, terra dos desordeiros e terra dos livres. Isso faz sentido, porque eles não têm uma organização hierárquica muito bem definida, eles não têm uma burocracia muito bem definida, como no Ocidente, como até mesmo em alguns outros países islâmicos, né? Eles não têm uma burocracia e uma hierarquia muito bem definida, eles são meio que tribais. É uma região meio do tribalismo, né? São tribos, várias tribos que pertencem àquele lugar e tudo mais, né? Bom, e aí ele vai falar então do Iqbal. Quem que é o Iqbal? O Iqbal é um motorista que ele conhece lá, que vai levar ele para vários lugares.
E ele fala que esse Iqbal tem 3 esposas e mais de 17 filhos. Tem 17 filhos ou mais, não estou lembrado agora, mas ele tem 17 filhos e 3 esposas, né? E o Lourival Santana pede para ele tentar levar ele na fronteira com o Afeganistão. O Lourival Santana, ele tem uma aparência de uma pessoa ocidental, né? E ele compra roupas para parecer com os afegãos, né? E com os paquistaneses também, né? Uma dessas vestimentas é a tupi. A tupi é um chapéuzinho que eles usam que tem uma abertura na frente, onde sai o cabelo na frente com uma abertura, que parece a entrada de uma mesquita, né? E ele veste um tupi, veste uma túnica e ele começa, já tá ele fica umas 2 semanas ali no Paquistão, Afeganistão, e aí ele deixa a barba dele crescer. E aí ele fica parecido com um afegão. No livro tem umas fotos dele, né, junto com o Iqbal, que ele tá parecido com um afegão, né? Muito curioso ele se disfarçando igual um afegão. Ele não tinha roupas próprias quando ele chegou, ele tava de sapato social, camisa social, como se fosse um repórter, né? Mas ele precisava de roupas mais adequadas pro lugar, né? E aí ele fala também que tinha o tráfico de heroína, de haxixe e de ópio. Ali na região tinha o tráfico de heroína, haxixe e ópio. E os muçulmanos da região falavam que apoiava esse tráfico porque era para viciar os kafirs. Os kafirs seriam os infiéis do Ocidente. Então eles apoiavam o tráfico de heroína, a matéria-prima para fazer a heroína, né? O ópio vem da papoula, mas não necessariamente ele fala que é de papoula nessa região. E o haxixe, que era para viciar os infiéis do Ocidente, né? E teve a guerra do ópio na China, né? Teve a guerra do ópio na China no século XVI entre os britânicos e os chineses, século XVII também, né? Entre os britânicos e os chineses, né? E ele fala de uma minoria muçulmana na China. Eu não sabia que a China tinha também uma minoria muçulmana, que são os uigures. Os uigures são a minoria muçulmana da China e os chechenos a minoria muçulmana da Rússia. E aí ele fala que também na Europa, ali na antiga Iugoslávia, tinha os bósnios, né? Os bósnios eram muçulmanos, tinha até uma divisão da Waffen-SS, da Segunda Guerra Mundial, do exército alemão, que era composta por bósnios, né? A Handschar, que era a divisão cimitarra, né? O símbolo era uma cimitarra. E esses freedom fighters, esses lutadores da liberdade, eles eram conhecidos como mujahedin. Os mujahedin ou mujahedin eram os freedom fighters. E eles seriam, cada tribo teria um mulá. Não é mula, mas mulá. O que seria mulá? O mulá seria um líder religioso daquele grupo. E os muahedin eram os freedom fighters, então os lutadores da liberdade, que foram treinados pelos Estados Unidos para lutar contra os soviéticos na invasão dos anos 80, né? E toda aquela região ali, ele fala que no passado, toda aquela região, ela foi conquistada por Saúde. O Saúde foi um líder muçulmano que conquistou toda a região, e é por isso que tem a Arábia Saudita, que vem desse líder Saúde, que era um líder muçulmano que conquistou toda a região, né? Bom, todos nós conhecemos a Jihad como a Guerra Santa, né? A Guerra Santa contra os inimigos do islamismo e tudo mais. Só que ele fala que Jihad é um termo substanciado, que significa tornar-se melhor. Então, você tornar-se um muçulmano melhor é a verdadeira Jihad, não necessariamente a Guerra Santa, né? E ele vai falar da Shura. Tinham as shuras, que eram conselhos populares do povo, chamados shuras, né? Que seria mais ou menos como se fossem os fueros da época, ou o somatem, na época da Península Ibérica mais arcaica, né? Seria como se fossem os fueros. E aí ele fala da moeda rúpia, né? Que é a moeda da Índia, né, que não valia quase nada, e quando ele trocou por os afeganes, moedas do Afeganistão eram os afeganes, ele trocou alguns dólares e conseguiu bolos de dinheiro, enormes bolos de dinheiro,
ele lembrou da Alemanha dos anos 20, da República de Weimar, né, da inflação, quando os marcos alemães não valiam quase nada, né? E aí ele lembrou disso daí quando ele conseguiu trocar alguns dólares e conseguiu grandes quantidades de dinheiro, né? E o Iqbal se tornou como se fosse um confidente dele, um amigo dele, e os dois partiram para Spin Boldak. Ele vai direto ao quartel-general dos Talibã, em Spin Boldak. Bom, o Osama Bin Laden, ele era um líder saudita, como eu disse, e ele criou a Al-Qaeda. A Al-Qaeda significa a base. E essa Al-Qaeda era formada por soldados do Talibã, né? E eles ocupavam 90% do território nacional. E eles cruzam pela rodovia internacional, que é uma rodovia que cruza o país, para chegar lá. Só que o mullah, o líder mullah dos talibãs era o Muhammad Omar. O Muhammad Omar, que era o verdadeiro líder, né? E ele fala de uma região ali, que era uma região bem histórica, que é a região de Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro é uma região onde teve os primeiros assentamentos agrícolas, quando o homem parou de ser nômade e tornou-se sedentário, parecido com a Mesopotâmia, mais ou menos, que é uma região que é considerada patrimônio da humanidade, e é onde dois rios se encontram, parecido com o Rio Negro e Solimões, que acontece na Amazônia, que seguem o curso, o Rio Indi, se não me engano, né? Ele se encontra e ele segue, um rio é azul e o outro rio é marrom, até eles se encontrarem e ficarem numa coloração só. Então aquela região é uma região muito histórica, né? Mas infelizmente controlada pelos grupos ditos, vamos dizer assim, terroristas, né? Bom, e aí ele fala que ele adentra ao mundo dos Talibã, junto com o Iqbal, né? E ele entrevista 3 líderes do Talibã. E aí ele começa a fazer algumas perguntas desconcertantes. Ele faz algumas perguntas meio provocativas, né? Como, por exemplo, o que eles achavam da denominação terrorista que recaía sobre eles, sobre a jihad, se ela era uma guerra santa que era válida contra o Ocidente, o que eles achavam da deixa de serem vistos como violentos, como predadores violentos, seja lá o que for, pelo Ocidente. E a resposta dos líderes talibãs é sempre dizendo que não, que eles estão apenas na defensiva, que o islamismo não é necessariamente violento. E aí ele compara com os cristãos, porque Jesus ofereceu a outra face, e para os cristãos o perdão é mais importante do que a guerra, né? Para os muçulmanos é a guerra santa, é o conflito e tal. Essa é a diferença entre o Corão e a Bíblia, né? E a própria Torá dos judeus, né? Das 3 religiões principais, né? A islâmica, cristã e hebraica, né? E aí um desses líderes olha para ele e fala assim, você deveria se unir a nós, deveria se unir ao nosso movimento, né? Você é um homem bonito. E ele ficou desconcertado quando falaram para ele que ele é um homem bonito. E aí eu vou explicar logo mais por que o cara falou isso. E aí ele ficou desconcertado e não fez mais perguntas para esse cara, e fez perguntas para os outros, né? Aí um deles, quando termina a entrevista, pergunta para ele se ele quer tirar uma foto segurando uma K-47. Uma Kalashnikov. Ele tá com uma vestimenta muçulmana e já vestido de muçulmano, com barba na cara, né? E aí ele tira uma foto segurando uma Kalashnikov. Ele ficou incomodado, não queria tirar essa foto, mas ele não fez satisfeita pelo fato deles terem cedido a entrevista para ele. Aí ele tirou essa foto. E aí ele ficou falando, imagina se na volta para o Brasil, para o Ocidente, no aeroporto eles me pegam com uma foto dessas, né? Logo depois que teve o terrorismo, se eles me pegam segurando uma foto, segurando uma K-47 no aeroporto, e o que eles iam achar, né? Eu achar que eu sou terrorista e tal. E aí ele ficou nos hotéis que eram umas espeluncas lá, mas ele conseguiu, de certa forma, manter o mínimo de dignidade e de higiene. Mas quando ele vai entrevistar os afegãos, ele fica 2 semanas sem fazer a barba, 2 semanas
sem tomar banho direito, e ele estava nervoso, ele estava se sentindo incômodo, porque ele estava sujo, né? Ele já estava querendo a sua casa, né? Quando ele faz a entrevista, ele fica já querendo ir embora de lá a qualquer custo e voltar para casa. Bom, por que que o Talibã falou que ele era um homem bonito? Ele depois vai descobrir que os talibãs têm relações sexuais entre eles, principalmente com os membros mais jovens. Um jovem talibã serve como uma prostituta, vamos dizer assim, para os talibãs mais velhos. E aí ele pergunta pro Talibã por que ele estava tendo relações, né? Ele fala até com a palavra vulgar, comendo, né? Por que você está comendo os moleques, comendo os mais jovens, né? E ele fala, eu passei uma vida inteira sendo comido por eles, agora é minha vez de comer também, né? Então olha que coisa horrível, né? E eu me lembro de ter visto algo semelhante, de ter lido algo semelhante no livro O Caçador de Pipas, né? Acho que era o Caçador de Pipas, se não me engano, não me lembro se era o Caçador de Pipas, era um livro que contava sobre a Al-Qaeda, sobre os talibãs e tal, e o menino era abusado pelos talibãs e tudo mais. A mulher, para eles, é vista só como uma mera reprodutora, só como reprodução. Parece a relação dos pupilos com os mestres da Grécia Antiga, né? Uma relação terrível, né? O homossexualismo acontecendo de uma forma brutal, porque não é uma relação meio que voluntária, né? Uma relação arbitrária, né? Bom, e essas escolas onde esses jovens pertenciam e que eram abusados pelos mais velhos, e as próprias outras escolas, ele entrevista um professor, eram chamadas de madraça. Madraça vem de madrazá, que era uma escola que pode ser tanto pública quanto privada. As madraças são os colégios onde a cultura era ensinada e inclusive no passado aquela região foi muito bem desenvolvida, tinha o Bagdá, era um centro muito desenvolvido, né? Bagdá no Iraque, e tinha o Califado de Córdoba na Andaluzia, na Espanha, o Califado de Córdoba. Então os árabes já tiveram seu apogeu, seu império no passado, e aquelas madraças, aquelas escolas de ensinamento eram o que tinha restado de todo esse passado, né? Bom, ele vai falar também sobre a higiene. Eles comiam com a mão, isso é muito comum ali na região da Península Arábica, até do Nepal. Eu tive um amigo nepalês que morou comigo nos Estados Unidos, e foi meu roommate, ele era do Nepal, ele comia com a mão também. E eles comem com a mão direita, porque a mão esquerda é para fazer a higiene. A mão esquerda é para limpar a bunda, né? Falando no português, claro. A mão esquerda é para limpar a bunda. Então eles têm que comer com a mão direita, e eles comem com a mão. E aí ele fala de um leite azedo que tinha, né? Esse aqui é ele e o Iqbal também, né? O Lorival e o Iqbal. Ele fala de um leite azedo que ele não tinha gostado. No começo ele tomava para ser cortês, né? Não fazer desfeita. Mas depois ele passou a recusar esse leite azedo, né? Bom, ele fala também que a bandeira dos talibãs, da Al-Qaeda, tinha um dizeres no idioma pashto, que significava acredite em Allah. O Osama Bin Laden vai ser morto no Paquistão, não em Islamabad, mas em Abbottabad, no Paquistão. Ele vai ser morto em 2011, se eu não estou enganado. E ele foi, não digo encontrado, mas foi bombardeado e conseguiram capturar, conseguiram aniquilar o Osama Bin Laden no Paquistão, né? Então ele não estava no Afeganistão, estava no país Paquistão, que embora tenha apoiado os Estados Unidos, boa parte do povo, principalmente o povo da etnia Pashto, né? Apoiava e se identificava de forma étnica, né? Tinha uma identificação étnica com os afegãos, né? Bom, também tinha o Buzkashi. O que era esse Buzkashi? Era um jogo que eles tinham lá, os afegãos, que era praticado a cavalo, né? Eles tinham que pegar um cordeiro e jogar um cordeiro numa argola, e eles praticavam a cavalo. E aí, quando eu estava lendo isso no livro, eu me lembrei do filme do Rambo, no filme do Rambo 3, o terceiro filme do Rambo, que ele vai para o Afeganistão, né? Conta a história dele no Afeganistão, e aí ele participa de uma partida desse jogo. Eu me lembrei dessa cena do filme, né?
Bom, depois de tudo isso, ele consegue sair ali do Afeganistão, ele volta para o Paquistão com o Iqbal, e aí ele volta, ele consegue tomar um banho, ele fala que foi o maior banho que ele tomou na vida dele, que ele relaxou, que ele conseguiu ter a sua higiene depois de 2 semanas praticamente sem se limpar direito. O Iqbal leva ele para o aeroporto e não cobra a corrida, porque ele ficou meio que amigo dele, né? E aí ele falou que o nariz dele começou a sangrar. E aí ele viu que no noticiário que estava tendo uma febre causada por um mosquito na região que fazia o nariz e a boca sangrar e matavam as pessoas. Ele ficou preocupado, mas na verdade era só uma mudança de clima, do clima seco, o nariz dele sangrou, mas na verdade não foi, não era, ainda bem, né, que não era essa febre que estava dando pelo mosquito. Aí ele conseguiu ligar para a esposa dele no Brasil. O filho dele, ela estava grávida, a esposa dele, né? E o filho dele ia fazer aniversário, ele não via a hora, o outro filho dele, né, ia fazer aniversário, ele não via a hora de voltar para o Brasil para fazer uma festinha para o filho dele. Ele já queria estar entre a família, já não queria mais estar ali na região. E aí o jornal Estadão mandou outro representante para ficar no lugar dele, outro correspondente internacional para ficar no lugar dele. Mas o Lorival Santana foi um dos primeiros que esteve ali na região ali e conseguiu entrevistar o próprio Talibã, né? E aí quando ele liga para a esposa dele fala: você tá vendo os ataques? Logo depois que ele saiu de lá, os Estados Unidos começou a atacar lá o Afeganistão, matando muita gente e tal. E ele pensou, nossa, por sorte eu acabei de escapar dali, né? E aí ele ficou lembrando das famílias nas fronteiras do Paquistão com o Afeganistão que ficavam indo de lá para cá, né? Aquelas famílias até meio nômades que ficavam cruzando a fronteira o tempo inteiro. Ele se lembrou disso, né? E nesse ataque o Paquistão ficou apoiando os Estados Unidos, que utilizou o próprio país e o Oceano Índico, né, para atacar a região, né, do Afeganistão ali. Cabul, a capital Cabul do Afeganistão, né. Bom, aí ele narra quando ele está voltando para o Brasil, ia fazer um voo até Paris e fazer uma conexão em Paris para vir para São Paulo, e aí ele estava com um canivete. E aí foi detectar o canivete ali no detector de metais. E ele falou que quando ele foi pro Oriente, ali quando ele foi para Israel, primeiramente que ele vai para Israel, né? Ele estava com esse canivete e ninguém tinha falado nada. E aí ele mostra no final do livro que as viagens internacionais nunca mais foram as mesmas, né? Depois do terrorismo, você não pode carregar objetos pontiagudos, você não pode carregar objetos de metais, líquidos, inflamáveis, você não pode carregar essas coisas no avião. Tem que despachar na mala que vai no porão do avião. E aí ele teve que jogar fora o canivete dele, aí ele deu para um guarda lá no aeroporto o canivete dele e tal, que falou que ia enviar para ele por correio, mas até parece que ia enviar, né? E aí ele foi um dos primeiros a ver também como a aviação mudou. Eu lembro que quando eu fui para a Europa, eu tive que tirar o tênis, tive que ficar só de meia, passar ali no detector quase pelado praticamente, porque eles revistam tudo, eles tentam identificar tudo para não ter nenhum problema de terrorismo, né? Bom, eu recomendo veemente, se vocês gostam de livros jornalísticos, de investigação jornalística, eu sou muito fã do Vitor Serge, por exemplo, que escreveu Memórias de um Revolucionário. Sou muito fã do John Reed, que escreveu Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, México Insurgente, que eu tenho vídeos aqui no canal falando. E aí eu recomendo veemente o Lorival Santana, que é um brasileiro, goiâneo, que escreveu esse livro, A Viagem ao Mundo dos Talibãs. Ele tem tem outros livros também, como O Fim do Jornal, né? Um outro livro dele também muito famoso. E eu recomendo veemente que vocês leiam O Destino do Jornal, melhor dizendo. Um outro livro dele, O Destino do Jornal, e outros livros da bibliografia dele que vale muito a pena. Lorival Santana, se vocês querem acompanhar o trabalho dele, atualmente ele é repórter internacional da CNN, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe no canal, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema.
Não se esqueça de conferir meus livros no meu blog, pelorevés.blogspot.com. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para o meu blog, tá certo? Então é isso, gente. Valeu! Grande abraço!